É muito triste. É muito triste ver que o Fantástico da Maju, ela mesma, essa mulher, eu nunca vou esquecer que ela falou pro povo brasileiro que queria sair de casa para trabalhar quando passava necessidade na pandemia, enquanto ela estava no Fantástico, no arzinho condicionado dela. Eu nunca vou esquecer que ela falou pro povo brasileiro, não vagabundo, né? O povo brasileiro que queria trabalhar, que o choro era livre. E aí, olha que notícia maravilhosa. Fantástico tem a pior audiência da sua história. Porque isso não é justo. Não é justo falar que o choro é livre. Não. Ainda mais pra Majuzinha. Pelo 8º domingo seguido, o Fantástico perde a liderança da audiência, gente. Olha a fase que vive o Fantástico. Sabe a Maju que disse pro povo brasileiro na pandemia que o choro era livre, pra quem quisesse sair de casa pra trabalhar? Vocês lembram disso? Olha o fracasso que ela transformou, junto com os coleguinhas dela, o Fantástico. Pelo 8º domingo seguido, o Fantástico perdeu na audiência para os serviços de streaming. Isso era raríssimo de acontecer. O Fantástico geralmente liderava a audiência aos domingos. E tá provado que não só o Fantástico, mas que quase todos os programas jornalísticos da Globo, porque o jornalismo da Globo perdeu completamente a credibilidade, estão indo pro buraco. Mas pra Maju é ainda mais doloroso. Porque pra ela o choro é livre. Gente, o que está acontecendo com o Fantástico? O programa registrou a pior audiência de 2026 e fecha o mês de julho como o pior do ano. Alguma coisa acontece no Fantástico e a Globo não consegue corrigir a revista eletrônica dominical. Lembram de quando era pauta no Fantástico no domingo à noite, na segunda-feira de manhã, as escolas, o trabalho, a imprensa só falavam sobre as pautas exclusivas do Fantástico, sobre o que o show da vida revelava, mostrava, e hoje não tem mais isso, né? Na data de ontem, dia 26 de julho de 2026, o programa apostou em pautas como Farmar Aura e registrou a pior audiência de 2026. O programa teve uma média geral de 14,23, com picos de 16,19. Esse é o pior número em 2026, tá? O Fantástico não tinha uma audiência tão baixa desde o dia 28 de dezembro de 2025, que ali era justificável, né? Final do ano, natural que a audiência caia e tal. E agora? Outra semana que passou, o que teve? Nada, né? Além disso, também ficou em segundo lugar a Globo, perdendo para os streamings. Porém, isso aí só na data de ontem, tá? Mas o mês de julho também é outro marco negativo ali para o Fantástico. Foi o pior mês como um todo em 2026. Tá aí na tela para vocês o comparativo da média mensal do programa. Em janeiro, 16,6 e caiu. Fevereiro, 15,6, março, 16,5, abril, 16,2, maio, 16,8, junho 15,8 e julho então 14,7. O programa caiu basicamente 2 pontos na audiência do início do ano até aqui. E vale lembrar que 2025 o Fantástico já tinha fechado o ano com a pior média anual da história do programa. Aparentemente, se continuar nesse ritmo, 2026 vai superar essa queda. E aí fica o questionamento, né? O que acontece com o Fantástico? É a apresentação, são as pautas. Eles andaram dando uma mexida, né? Vocês viram ali que uma hora a Poliana tá, outra não tá, e tá o irmão ali do Maurício Soares, Paulo Renato Soares, que ele também vai muito bem. Eu gostei dele ali no comando do Fantástico. É uma carinha nova, né? Mas ainda assim, eu acredito que a Globo não conseguiu se encontrar, pelo menos para resolver um tapa-buraco, alguma coisa. O programa realmente perdeu a sua relevância. É muito triste. É muito triste ver que o Fantástico da Maju, ela mesma, essa mulher, eu nunca vou esquecer
que ela falou pro povo brasileiro que queria sair de casa para trabalhar quando passava necessidade na pandemia, enquanto ela estava no Fantástico, no arzinho condicionado dela. Eu nunca vou esquecer que ela falou pro povo brasileiro, não vagabundo, né? O povo brasileiro que queria trabalhar, que o choro era livre. E aí, olha que notícia maravilhosa. Fantástico tem a pior audiência da sua história. Audiência média. Nunca em um ano o Fantástico teve uma audiência tão patética. Falando, galera, desde 1973. Desde 1973, quando foi, né, lançado o Fantástico, o programa nunca teve uma audiência tão ruim. E eu repito, a Maju já tá na Berlinda há um bom tempo. As pesquisas mostram que ela é super reprovada pelo público. Então, chora, Majuzinha. Chora que o choro é livre. E é o que eu falo para quem diz, boicote de conservador é pilhado, isso não vai adiantar. Para vocês verem como a longo prazo adianta. Não assista a Globo. Grande parte dos programas da Globo estão tendo pior audiência de história. Não compre Havaianas. Caiu lá na bolsa, teve prejuízo de milhões. O Bis, que botou Felipe Neto para fazer propaganda, teve prejuízo. Então sorte é feito. E para Majuzinha, chora, porque a audiência do seu programa é patética. Desde que o programa foi criado em 1973, amargou as piores derrotas de audiência sob o comando de Maju Coutinho. A questão é a seguinte, senhoras e senhores. A Maju Coutinho, ela é uma pessoa não muito bem vista pelo público brasileiro. É uma pessoa que emana antipatia. Em uma certa ocasião, a Rede Globo contratou um instituto de pesquisa para fazer um levantamento, para entender as razões pelas quais o programa Fantástico estava computando tanta baixa audiência. E o resultado foi justamente esse. A antipatia da jornalista da Maju Coutinho. Se você lembrar bem, quando da pandemia, ocasião em que os brasileiros não podiam trabalhar, estavam sobre aquela situação de desespero por causa da Covid, a Maju Coutinho apresentava o programa jornalístico Globo, aquele programa de jornalístico que vai, Jornal Hoje, programa Jornal Hoje, que vai à tarde, de segunda a sábado, por volta de 1h. Todo mundo vai lembrar a fala que ela fez quando os brasileiros estavam desesperados diante daquela situação. Ela falando sobre a pandemia, falando sobre a decisão de alguns governadores em decretar o isolamento. Então ela soltou essa pérola, abre aspas, tudo que temos para hoje. O choro é livre, abre aspas. Tudo que temos para hoje e o choro é livre. O que ela quis dizer? Não adiantava os brasileiros chorar. Era aquilo ali, pronto e acabou. Fazendo um deboche ao vivo e a cores para todo mundo ver. E aquilo ficou na cabeça dos brasileiros. Vai lembrar que, à época, o presidente tratava-se do Jair Messias Bolsonaro, que constantemente não era criticado, porque a crítica é um direito. Era atacado pela Maju Coutinho. Mas como Deus é generoso, quem aqui faz, aqui paga, tá aí o seu programa. Aliás, todos os programas que ela passou, que ela se apresentou como na bancada, o programa derreteu. E agora a gente está vendo um programa fantástico que há muito tempo, desde a sua criação, era um programa preferido dos brasileiros nas noites de domingo, hoje descendo de ladeira abaixo, transformando em um programa não de notícias, mas sim de disseminação da perseguição àqueles que não comungam e não comem no coxo da Rede Globo. Maju Coutinho não é uma jornalista. Na verdade, ela é um misto de militante política de esquerda e coveira. Ela está sepultando a Globo. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!